vamos lá, né, gente? Hoje nós estamos começando essa live no dia mais sombrio do Brasil desde o início da pandemia. Hoje nós já contamos, né, até o momento, com mais de 2.000 vidas perdidas para a Covid-19. Né? Isso é um número muito assombroso, né? E eu realmente me faço essa conversa aqui com vocês consternado, enlutado por estar acontecendo. Como você já me apresentou, Christian, né? Eu sou médico sanitarista, sou professor da área de saúde pública da PUC de Campinas, né? E atuo na rede pública de Campinas também, e atuo ainda na urgência e emergência, na linha de frente do atendimento à Covid, né? Então, tenho visto as diversas dimensões dessa doença, né? Que é uma doença que ninguém tem dúvida alguma sobre a gravidade, sobre a intensidade do mal que ela é capaz de fazer. Vale colocar, né, como um preâmbulo aqui, que nós estamos vivenciando neste momento, feito eu disse, o pior momento da pandemia, chamada primeira onda da doença. Vale dizer que a gente, na verdade, a gente nunca saiu exatamente dessa primeira onda, né? O Brasil fez uma escolha, e talvez não uma escolha que o povo brasileiro tenha feito, mas que os gestores dessa crise fizeram, de se recusar a adotar medidas que pudessem interromper de forma mais contundente a circulação do vírus no território nacional, nos estados, nos municípios. Então, a gente até teve uma redução, uma queda nos índices, isso é indiscutível, lá pelos meses de setembro, outubro, novembro, nós tivemos uma queda substancial, mas essa queda nunca representou uma diminuição realmente significativa da circulação do vírus. Nós convivemos, né, ao longo de 400, 300 vidas perdidas por dia. Né? Isso é uma situação impensável quando a gente compara com outros países, com outras sociedades que valorizaram e defenderam a vida de forma muito mais incisiva, inclusive entendendo que não existe a chamada contradição entre a defesa da vida e a defesa da economia. Né? A gente tem aí já farto aprendizado para entender que, na verdade, interromper a circulação do vírus protege a vida e protege a economia. Então, o fato é que nós hoje vivemos as consequências desse modo de gestão que apostava, vale colocar, numa premissa equivocada, que era a premissa de que a circulação ampla do vírus geraria a chamada imunidade de rebanho, né? Na medida em que uma parcela majoritária da população tivesse contato com o vírus da Covid-19, a gente geraria uma imunidade coletiva que interromperia a circulação do vírus por meios naturais. Né? Essa premissa de largada já era uma premissa desumana, porque a gente sabe que o vírus tem uma mortalidade bastante substancial, então isso já implicava em dar de barato, né? Dar como certa a perda de centenas de milhares de vidas, algo que, na minha opinião, tem que ser combatido com todos os esforços possíveis que a gente pode compreender. Né? Mas, além disso, se mostrou cientificamente e concretamente errada, equivocada, né? Porque já está demonstrado que o vírus é capaz de mutar, de sofrer mutações, né? De se apresentar de novas formas para o corpo humano e, portanto, de provocar reinfecções. Além disso, né? É um vírus novo, e o conhecimento a respeito do vírus vai se consolidando com o passar do tempo, e hoje a gente já sabe, inclusive, que a imunidade gerada por um adoecimento prévio com a Covid-19 é uma imunidade que, aparentemente, ela é temporária e ela decai significativamente com o passar dos meses, especialmente depois de 6 a 8 meses de infecção. Tudo indica que o corpo se torna novamente, pelo menos numa parcela boa da população, vulnerável a novas infecções. É o que a gente pôde ver, por exemplo, numa forma praticamente incontida, né, que foi a cidade de Manaus, em que a gente chegou a ter estudos que falavam de mais de 60% da população tendo anticorpos, portanto, sinalizando a presença do contato prévio com o vírus, né? E aí, no mês de dezembro, novembro, dezembro, com o surgimento de uma nova variante, o vírus sofre, então, uma mutação em alguns dos seus genes, né, do seu RNA, que faz com que ele passe a apresentar proteínas diferentes na sua superfície, possa enganar, inclusive, anticorpos que tinham sido gerados previamente, associado à queda da imunidade. Nós vimos a cidade de Manaus ser acometida de forma brutal por aquilo que foi uma das maiores catástrofes mundiais, né, incomparável,
praticamente a qualquer outro lugar do mundo que aconteceu em Manaus, do ponto de vista do que a Covid provocou. E essa variante que surgiu em Manaus, essa variante que é chamada de variante P1, ela acumulou um grupo de mutações que faz com que a doença seja mais infecciosa. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Tá, né? Mais infecciosa, ela é capaz de se disseminar, né, de 1,4 a 2,2%, vezes mais eficazmente. Portanto, nós estamos falando de 140 a 220% de aumento na capacidade do vírus de se disseminar. Isso é um aumento estratosférico na capacidade do vírus de se disseminar. Basta a gente lembrar que, né, na primeira onda, a estimativa é que cada pessoa com Covid-19 contaminaria algo entre 2 a 3 pessoas, né, um incremento de 200%, né, nesse número significa que cada pessoa com Covid-19 passa a contaminar de 6 a 9 pessoas. É uma coisa acachapante a capacidade de disseminação dessa nova variante. E, para piorar, além de mais infecciosa, mais contagiosa, ela é também capaz de evadir, de escapar, né, de eventual imunidade que tenha sido gerada por infecção prévia. Então, mesmo em pessoas em que a imunidade ainda não tinha sido muito sensivelmente reduzida pelo passar do tempo, o vírus é capaz de provocar uma nova doença, né, um novo adoecimento. Então, esses fatores fizeram com que o mundo inteiro entrasse em estado de alerta, né, na relação com essa variante, assim como com outras duas variantes que surgiram também, a variante inglesa, que se mostrou mais contagiosa, e a variante sul-africana, que é muito parecida com a brasileira, que é não só mais contagiosa, como mais capaz de evadir também os anticorpos. Essa nova variante, além de tudo, ela por essa capacidade de se disseminar mais intensamente, ao que tudo indica, ela é capaz de chegar numa parcela mais ampla da população e, portanto, de levar, inclusive, mais gente, um número maior de pessoas jovens, né, a adoecer. Não porque ela seja necessariamente mais letal, isso não está comprovado ainda, ou que ela tenha, né, uma capacidade de adoecer mais gravemente as pessoas mais jovens, mas porque ela é capaz de chegar em mais gente, né? E a Covid, todo mundo sabe, ela acomete mais gravemente as pessoas que tenham condições prévias de adoecimento, condições de saúde já mais debilitadas, as pessoas mais idosas, né? Mas ela também é capaz de produzir adoecimento grave em pessoas jovens. É uma questão mais do que tudo matemática, né? Eu estou aqui falando com educadores, educadoras, né? Basta a gente entender que se a gente aumentar a base sobre a qual a gente está fazendo o cálculo de pessoas infectadas, a gente necessariamente vai ter mais gente de todos os grupos etários evoluindo com adoecimento pela Covid-19. E isso pode ser sentido de forma muito contundente em todo o país e, nesse momento, também no estado de São Paulo, pelos números que a gente está tendo, feito esse número de hoje, né? Nós já temos aí vários dias em que o estado de São Paulo está apresentando 300, 400, chegamos a 500 mortos por Covid-19, né, no estado de São Paulo, nesses últimos dias. Esses são números que são números catastróficos quando pensados do ponto de vista nacional. Você ter 500 mortos por dia já é um número catastrófico quando você pensa no todo da nação, né? Se você imaginar isso apenas em um estado, dá para ter a dimensão da gravidade do que nós estamos falando. E aí, quando a gente quer falar da questão da volta às aulas, da segurança da volta às aulas, a primeira coisa que a gente tem que colocar, então, como um ponto, vamos dizer, um ponto central, uma fundação dessa discussão é a seguinte. Quando a gente está num período de aceleração da infecção, né, toda a discussão se submete a essa determinação. Então, se nós estamos tendo um momento em que a Covid-19, ao invés de estar tendo uma fase de controle, de redução, ela está em fase de aceleração, de aumento do número de casos, a gente submete a discussão a isso, porque a gente sabe que qualquer medida que a gente tomar que implicar no aumento da circulação e no aumento do contato das pessoas, mesmo que em condições relativamente seguras, a gente vai estar aumentando a circulação do vírus e aumentando a condição de insegurança. Para além disso, a gente tem que avaliar os impactos dessa aceleração do vírus no sistema de saúde e a capacidade do sistema de saúde de lidar com o problema em questão. E, mais uma vez, a gente está, nesse momento, lidando com o vírus em aceleração, né, com a chegada da nova variante no estado de São Paulo e no país, de modo geral, o aumento da circulação dessa variante. E também a gente está lidando com
uma situação em que, por essas características que essa nova variante tem, né, o sistema de saúde está todo, em sua totalidade no estado de São Paulo, em condição de absoluto desgaste, absoluta sobrecarga e, pode-se dizer, sem muito catastrofismo, de colapso. Tá? Dá para falar com tranquilidade que nós estamos enfrentando uma situação de colapso. Basta ver a notícia de hoje, né, foi veiculada amplamente sobre Taboão da Serra, a cidade da região metropolitana de São Paulo, né, em que nós tivemos 11 pacientes que faleceram aguardando vagas de UTI. Né, as unidades de terapia intensiva estão todas muito cheias, uma parcela enorme delas já com 100% da sua taxa de ocupação. Isso é consequência, inclusive, em grande parte, da desmobilização da estrutura assistencial que aconteceu ao longo dos últimos meses, por opção de governo. Aqui em Campinas, de onde eu falo, por exemplo, né, nós tínhamos 90 leitos de UTI da rede estadual, hoje nós estamos contando com um pouco mais de 30 leitos, né, de UTI na rede estadual aqui na cidade de Campinas. Nós tínhamos 155 leitos de UTI na rede municipal, né, e hoje nós estamos contando com 118 leitos de UTI na rede municipal, e esses leitos só agora, diante dessa situação de colapso, já com pacientes aguardando e não recebendo assistência adequada na fila, é que nós estamos vendo finalmente a discussão mais contundente sobre a ampliação de leitos, uma situação bastante tardia, né? Quando vidas já estão sendo perdidas. Então, a primeira coisa é a gente entender isso, pessoal. Não tem cabimento, não tem justificativa para a gente estar falando agora de qualquer coisa que não seja lockdown. Tá? O contexto epidemiológico que a gente vive no Brasil, que a gente vive em São Paulo, ele é um contexto que nos obriga a falar em medidas muito sensíveis, muito contundentes de interrupção da circulação do vírus. É lógico, quando você fala de lockdown, você não pode falar de lockdown, fecha e acabou. A gente tem que falar do lockdown inteiro, do começo ao fim. O que isso significa? Significa a interrupção da circulação das pessoas, mas significa também a adoção daquelas medidas de proteção social que já são sabidamente medidas que vão impactar e proteger a situação das pessoas que, quando da situação de lockdown e de quarentena e de isolamento, são afetadas de forma mais severa. Estou falando de garantia da segurança alimentar das nossas crianças, estou falando da garantia da continuidade do funcionamento das empresas, especialmente pequenas e médias empresas, né, que precisam ter acesso a crédito de giro para poder continuar mantendo suas folhas de pagamento, não desempregar mais. Estou falando de auxílio emergencial para que os trabalhadores e trabalhadoras que vão ficar numa situação de insegurança econômica, especialmente os trabalhadores que vivem no contexto da informalidade, né, ou a massa importante de trabalhadores que vive hoje o drama do desemprego e que vai, por conta de medidas como essa, ter mais dificuldade para poder circular em busca do emprego e tudo mais, essas pessoas têm que ser protegidas. Né? Então, primeiro é isso. Primeiro é a gente falar dessa dimensão. Não tem cabimento a gente fazer uma medida de isolamento, falar em fase vermelha e falar na manutenção, mesmo que parcial, de atividades escolares, que são atividades muito importantes, eu vou falar sobre isso em seguida aqui, mas que implicam no aumento da circulação e do contato das pessoas e, portanto, implicam no aumento da circulação do vírus. Ponto. Tá? Então, isso é um contrassenso que não tem justificativa para a gente estar fazendo essa discussão nesse contexto epidemiológico. Mas, infelizmente, né, ainda assim, a gente precisa reforçar isso, porque muitos gestores têm essa dificuldade de fazer esse compromisso pleno, inteiro, com a defesa da vida. E veja, não é porque se trata de uma escolha simples, não. A gente sabe o quão difícil é essa escolha. Eu quero aqui abrir um parêntese para a gente falar da importância da educação. Eu sou um defensor da educação pública, eu entendo e defendo que a educação pública tem que ser melhor financiada, melhor estruturada, todo o corpo que atua nas escolas, né, dos técnicos administrativos, todos os trabalhadores das áreas meio, os professores e professoras das nossas redes públicas precisam ser valorizados, melhor remunerados, ter cargas horárias mais compatíveis com as suas necessidades, ter respeito à jornada para poder produzir e qualificar as aulas que são dadas, um monte de coisa que não é respeitado no dia a dia, né, dos nossos educadores e educadoras. A gente sabe disso, né? E a gente sabe que a educação é a garantia, né, do acesso a formas ampliadas de cidadania, a formas ampliadas de acesso à vida mais digna. Então, a gente defende a educação, a gente reconhece que a educação ela é imprescindível
para a nossa juventude, para a nossa criança, na dimensão da segurança alimentar também, na dimensão, né, do contexto da estrutura das famílias. A gente sabe que a escola é um abrigo, a escola é um ambiente de segurança, a escola é um observatório importante para que a gente possa acompanhar o que acontece na vida das crianças, identificar situações de vulnerabilidade, agir sobre as situações de vulnerabilidade. Então, eu não tenho dúvida que quando a gente fala aqui, quando eu estou falando com educadores, educadoras, com pessoas que estão defendendo o serviço público, eu estou falando com gente que também compartilha desse entendimento. Há anos, há décadas, inclusive, a gente luta contra o desmonte da educação pública no estado de São Paulo, nos municípios né, do estado de São Paulo, promovido pelos governos tucanos, pelos governos agora identificados com o bolsonarismo, esses governos que são avessos a essa lógica do desenvolvimento justo para todos e para todas, né? E a gente sabe, inclusive, que recai de forma desproporcional sobre as mulheres o impacto, as consequências da interrupção das aulas. E tudo isso tem que ser dito, tem que ser colocado, e eu acho, inclusive, muito importante que os educadores e educadoras constituam uma aliança com as famílias, no sentido de que a volta às aulas tem que se dar em condições de segurança, porque família nenhuma quer que o filho volte às aulas para estar numa situação de insegurança. E aí é que eu quero entrar, né, na discussão da volta às aulas, que necessariamente vai ter que ser feita quando? Depois que a gente tiver superado essa fase catastrófica que nós estamos vivenciando da crise da Covid-19. É depois que nós vamos discutir isso. Depois quando? Podemos até discutir ela agora, mas não tem condições de voltar a ter aula enquanto a gente não tiver leito hospitalar disponível, parcelas amplas da população imunizadas, agora que nós temos acesso à vacina, né? Em que a gente tenha a certeza de que, se por acaso a volta às aulas implicar num aumento significativo da circulação do vírus, isso não vai implicar em pessoas buscando assistência à saúde e não tendo acesso à saúde no elemento mais básico, que é um leito hospitalar. Quando a gente volta, então, fala da reabertura às aulas, e essa é uma discussão que já está sendo travada, né, por sanitaristas, por educadores, há alguns meses, a gente tem alguns princípios, alguns pressupostos sobre o que significa a volta às aulas seguras. Tem até manual, segura, né? Tem manuais já publicados que tratam dessas questões. E assim, vamos lá. A Covid-19 é uma doença que hoje a gente já sabe que o principal modo de transmissão da Covid-19 se dá pela projeção de gotículas, que são emitidas quando a gente fala, quando a gente respira, quando a gente faz esporte, quando a gente está ali respirando, né, de modo geral, e que ficam, uma parte delas são projetadas a uma distância não superior a 2 metros, são gotículas um pouco maiores, e em algumas situações, especialmente em ambientes fechados, quando a gente faz o que a gente chama dos aerossóis, são projeções também de gotículas de componentes virais, né, que em ambientes fechados particularmente podem ficar suspensos no ar por um período que pode ser de minutos até mesmo horas, a depender do ambiente e da quantidade da projeção do aerossol que for formado, né? E, portanto, quando a gente vai, então, falar da segurança na escola, as medidas disparado mais importantes são as medidas de distanciamento social e de garantia de que nós estamos com as medidas, com o uso de máscaras e a segurança da não aglomeração e da ocupação de ambientes ventilados, com ventilação constante de ar, instituídas. O manual, por exemplo, da Fiocruz, fala de várias medidas, fala do bloqueio, por exemplo, dos bebedouros comuns, né? Fala da questão de demarcação nos pisos para evitar o contato frente a frente, com criação de fluxos únicos de circulação das pessoas, o que são medidas corretas, né? Mas tem algumas questões que são, na minha opinião, que são pouco ressaltadas e que precisam ser mais amplamente discutidas, como, por exemplo, a questão da circulação de ar dentro dos ambientes das salas de aula. Uma sala de aula com 15 estudantes é uma sala de aula muito cheia, com muita gente. Por mais que você coloque ali um distanciamento entre o professor e os estudantes de 2 metros ou mais, que é o mínimo para a gente ter a condição de fazer isso, por mais que a gente coloque uma distância de 1,5 m a 2 metros entre cada estudante, isso é possível também, se a gente tem uma sala de aula em que o ar não circula, em que as janelas não são amplas, em que a ventilação e a circulação de ar não é contínua e satisfatória, esse necessariamente é um ambiente inseguro. Inseguro. Tá? Então, eu circulei aí pelos ambientes das nossas escolas,
especialmente escolas estaduais, né? Eu andei um pouquinho por esse ambiente, aqui em Campinas também conheço as escolas municipais, sei que tem salas que se encaixam, se enquadram nesse contexto, que tem janelas amplas, que tem portas que podem ser deixadas bem abertas, em que você vai ter uma corrente de ar acontecendo, e tem salas em que as janelas sequer abrem. Essas salas não podem ser usadas para dar aula na vigência da Covid-19, gente. As crianças e os jovens, de fato, são um grupo que adoece menos gravemente, isso é um fato, felizmente. Elas adoecem menos gravemente, elas têm, né, cargas virais menores, elas são transmissores potencialmente menos importantes da doença, mas são transmissores, podem adoecer gravemente e podem, né, apresentar sintomas como qualquer um. Né? Então, não dá para a gente partir do princípio de que, porque as crianças e os jovens são menos transmissores, menos efetivos, é necessariamente aceitável que o vírus circule entre essas crianças. Tanto pelo fato de que o vírus vai posteriormente ser transmitido para as famílias, quanto para os educadores. Em contextos de adoção de medidas rigorosas de isolamento, distanciamento e proteção, o ambiente escolar não é um ambiente em que aqueles que circulam no ambiente necessariamente vão ter uma incidência de adoecimento por Covid-19 mais alta do que em outros ambientes. No entanto, é o seguinte, não dá para adotar pela metade essas medidas. Os estudos que mostram isso que eu estou falando são estudos que são feitos em outros países, na maior parte dos casos, em que essas medidas foram adotadas com muito rigor, porque, via de regra, são países em que as medidas de contenção do vírus são adotadas com muito mais rigor. Por exemplo, né, a sala dos professores, um ambiente clássico das escolas. É um ambiente em que, muitas vezes, você tem ali um convívio em que as regras de distanciamento não necessariamente vão ser seguidas. Tem uma máquina de café na sala dos professores, um bebedouro, né? Aí vai ter uma aglomeração ali para entrar e para sair, para pegar aquilo ali. Os refeitórios, ambientes das refeições compartilhadas, a gente brinca que parece que são ambientes, área livre de Covid, são ambientes em que muita gente tira junto a máscara e fica ali, é um momento de socialização, as pessoas vão conversar, porque é uma hora que tira a máscara, parece que as pessoas se sentem mais à vontade para poder conversar e socializar. Gente, nessa hora, as pessoas contraem a doença. Porque tira a máscara, porque fica perto, porque senta na mesa, um numa ponta, outro na outra, e conversa sem máscara, porque está comendo. Então, por exemplo, as regras para refeitórios, para ambientes de compartilhamento de espaços, elas têm que ser muito rigorosamente seguidas. Senão, todo o esforço de adoção de medidas que pode ser adotado nas escolas para pensar em retorno seguro vai por terra, vai por água abaixo. Se esses ambientes não forem organizados de forma muito, muito estruturada. A questão da entrada e saída das aulas, né? A gente sabe como é que funciona. Dá o sinal do intervalo, aglomera a molecada na porta da sala para sair. Na hora de entrar e sair da escola, na hora que vai dar a chamada para sair da escola, todo mundo junta no portão da escola e sai aquela aglomeração. Essas regras têm que ser cumpridas com um rigor absolutamente draconiano. Entre os educadores, essas medidas que eu citei, né, de assegurar distanciamento, de não ter reunião. Aqui em Campinas a gente teve uma situação dramática de uma escola privada, que teve inclusive uma vida perdida de uma educadora. Ela faleceu por Covid e, ao que tudo indica, contaminada nesse evento, em que houve um evento preparatório com uma quantidade grande de professores no mês de janeiro, e depois nós tivemos mais de 40 casos de Covid na mesma escola, que inclusive comprometeram alunos e educadores, membros da comunidade escolar, né? E se deu porque houve um momento em que houve o relaxamento dessas medidas, era uma reunião preparatória. Então, as atividades preparatórias, organizativas, né, e os momentos compartilhados de discussão, obrigatoriamente têm que ser feitos à distância. A gente sabe que a gente sentiu muito claramente o quão profunda é a exclusão digital que existe nas nossas comunidades e como isso compromete a capacidade da educação por modalidade à distância de fato, assegurar a educação igual para todos e para todas. Isso é dramático, isso é trágico,
né? E esse é mais um dos motivos pelos quais a gente entende que sim, as aulas vão ter que voltar presencialmente. Mas eu quero aqui dizer que, nas condições atuais, por exemplo, de ambiência da média das escolas que nós temos, né, o rigor e o cuidado que a gente vê que tem sido adotados nos contextos de volta às aulas, tudo isso faz a gente entender que nós não estamos ainda preparados para, de fato, ter esse retorno seguro. Nesse sentido, eu entendo que é absolutamente legítimo e necessário que, em se compreendendo os professores, professoras, as equipes escolares, como um serviço que a gente quer que volte o mais rápido possível, esse grupo tem que ser vacinado o mais rapidamente possível. Tem que ser incluído como prioritário nos regimes de vacinação, sim. Né? Até porque, feito eu falei, essa variante ela é mais transmissível, é uma nova variante da Covid, ela tem um comportamento diferente, né? Inclusive, possivelmente, ela transmite entre jovens de forma mais fácil. Então, neste sentido, a vacinação dos educadores como um pré-requisito para a volta às aulas, né, dos educadores e da equipe das escolas, é uma pauta absolutamente legítima e que tem que ser assumida pelos gestores. O drama, pessoal, dessa discussão toda que nós estamos fazendo é que nós estamos enfrentando essa pandemia sem vacina em quantidade adequada, por causa dos erros do governo federal. Não estou aqui fazendo nenhum tipo de militância específica, isso tem que ser dito tranquilamente, claramente, porque é um fato. Quem quiser negar esse fato está errado. O governo federal errou em todo o processo de aquisição de vacinas feito pelo país, e o país hoje sofre as consequências disso. Nós temos o sistema mais robusto de imunização do planeta. O Programa Nacional de Imunização e a estrutura da rede, né, que nós temos para imunizar a nossa população é a mais robusta do mundo. Nós temos capacidade de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia no Brasil, se a gente tiver vacina. E o fato é que nossas vacinas estão chegando a conta-gotas, porque o governo federal decidiu comprar de uma empresa só, né, que foi a AstraZeneca, tardou para fazer a negociação por motivos políticos com a Sinovac, com o Butantan, atrasou a chegada de vacinas que poderiam ter sido importadas, né, agora está fazendo aquisição de outras marcas, de outras fabricantes, mas isso agora implica que nós estamos no fim da fila. Então, o fato é que esse drama todo acontece por causa disso, porque não fosse esse contexto, não teria discussão diante do fato de que os professores, professoras e a comunidade escolar como um todo teria que ser vacinada para as aulas voltarem. Isso é um pré-requisito básico para a gente poder ter segurança no regresso às aulas. Então, pessoal, queria fazer essas considerações, né, dizer que muito claramente todo o debate hoje está submetido a um contexto epidemiológico dramático, avassalador, destruidor que nós estamos vivendo, né, e que é muito legítimo que haja um movimento grevista, um movimento de protesto, de paralisação, e que obrigue o gestor, né, do município de São Paulo a reconsiderar os seus posicionamentos no que diz respeito à proteção e ao respeito à vida de todos os membros da comunidade escolar, né, reconhecendo a importância da volta às aulas urgente e que, na verdade, né, o compromisso do gestor seja com a construção de condições para que as aulas voltem o mais rápido possível, sim, e, ao mesmo tempo, para a mitigação e o apoio às consequências das medidas de isolamento que nós precisamos adotar hoje para conter a transmissão do vírus. De novo, quem fala que medida como lockdown não funciona é negacionista, é pessoa descomprometida com a vida ou pessoa que está mal informada. Né? A gente até entende que muita gente possa estar mal informada, mas gestor público não. Gestor público faz as decisões de a política pública munido de amplo arsenal de informações sobre o que funciona e o que não funciona. Né? Então, aos gestores cabe a gente fazer exigências de coerência, de ética, de compromisso e de ação acertada e assertiva. Tá? Então, é nesse sentido que a gente precisa bater muito forte, né? Assim, não tem como não voltar, antes de voltar às aulas, a gente não ter, por exemplo, acho inclusive que as entidades podem fazer isso em parceria com organizações de saúde pública, com especialistas, né? Uma avaliação das condições de circulação de ar de todas as salas da rede de ensino, para que a gente possa ver que sala que pode ser feita, que sala que não pode ser feito o retorno, para a gente saber que outros espaços externos das escolas podem ser usados como espaços para volta às aulas, tem quadras que podem ser, tem ambientes, né, abertos que podem ser usados com segurança para que as aulas possam acontecer nesses ambientes. Isso aumenta muito a segurança, né? Mas isso tem que ser feito de forma democrática, pactuada, transparente, e acho que cabe, né, às entidades, que são as entidades que são protagonistas da defesa
né, dos educadores, da educação e da vida, né, adotarem essas medidas e apresentarem para os gestores, falar, olha, tem aqui, ó, relatório sobre as salas, os espaços onde pode e não pode acontecer, porque nós temos condições técnicas para entregar isso para o gestor, caso o gestor não faça isso de forma transparente, compartilhada, com participação de representação das entidades, para que a gente tenha segurança de que o que está acontecendo é o retorno seguro às aulas, quando as condições epidemiológicas permitirem que esse debate seja feito com garantia e proteção à vida. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aqui a oportunidade de poder debater com vocês e fico aberto aqui para que a gente possa responder algumas perguntas nos cerca de 12, 13 minutos que me restam aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Torinho. Tá? Sua fala realmente muito esclarecedora, trouxe muitos elementos essenciais aqui para a categoria. Tá? Agora é a fala das entidades sindicais, porém, só peço licença a todos, né, até em virtude do horário do doutor, que tem aí um outro compromisso já previamente agendado. Então, uma pergunta que veio, a questão das máscaras, de se usar 2 máscaras ao invés de uma, isso veio tanto no YouTube quanto no Facebook. Eu gostaria que o senhor pudesse responder a isso. Com prazer. Veja, a máscara é o equipamento de uso individual, isoladamente, mais importante para se enfrentar a pandemia, né? Está demonstrado que as máscaras são realmente capazes de diminuir muito a projeção de gotículas, né? Já se sabe que nós temos tipos de máscara com eficácia diferente. A melhor máscara, inclusive, eu acho que é uma máscara, né, que a gente tem que, na Europa já está se fazendo a discussão sobre a disponibilização em massa dessa máscara para a comunidade, são as máscaras chamadas PFF2, né, FFP2, a depender da língua, N95, que são a nomenclatura norte-americana, estadunidense, né, para essas máscaras, que são máscaras que realmente vedam e elas diminuem brutalmente a projeção e ainda por cima tem um papel de filtração. Essas são as melhores máscaras, né? Quando der, tem que usar. Mas elas não estão tão disponíveis em todo lugar, são máscaras mais caras, mais complexas. A máscara cirúrgica, né, aquela que é tripla camada, com material específico, elas já têm bem mais disponibilidade, vale dizer, e elas também estão associadas a uma retenção de partículas mais eficaz, né, e, portanto, são máscaras que também, quando elas estão disponíveis, devem ser preferencialmente usadas. As máscaras de tecido foram uma medida emergencial que foi adotada, né, no começo da pandemia, especialmente, para que a gente pudesse ter uma medida que tivesse uma eficácia, né, que pudesse ser amplamente adotada. Hoje, o parque industrial já tem a disponibilidade de máscara cirúrgica em uma quantidade mais significativa. Então, há de se pensar, né, se a gente não tem que dar preferência para essa máscara como opção, né, para que as pessoas usem no ambiente escolar, mas em não podendo ser a máscara cirúrgica, as máscaras de tecido com camada tripla são máscaras que estão demonstradamente mais eficazes também, né, na retenção, e o Centro para Controle de Doenças dos Estados Unidos emitiu recentemente um novo parecer sobre essas máscaras, né, que sugere que o uso de máscaras duplas, né, duas máscaras, não é máscara dupla, 2 máscaras de tecido, é mais eficaz do que o uso de uma máscara e deve ser recomendado, e quando ele acontece, ele protege mais do que o uso de uma máscara só. Então, de preferência, né, o uso constante das máscaras, a retirada da máscara na sala de aula, por exemplo, é impensável, né, o rigor com isso tem que ser muito grande, a conscientização dos estudantes, o diálogo com as famílias, né, não é uma questão de eu não quero ou a minha família não acredita e, portanto, eu não vou usar, isso não tem cabimento, né, não tem essa liberalidade toda na questão do uso da máscara, não pode ter, né, porque é um risco coletivo, né, e o fato é que isso é um tema controverso, delicado, né, e o fato é que o uso tem que ser feito de forma criteriosa. Então, a adoção de máscara camada tripla, né, feita dessa forma, com uma peça especialmente com capacidade de retenção entre as 2 camadas de algodão, por exemplo, é preferível às máscaras de camada única, por exemplo, que tem uma capacidade de filtração bem menor. Tá bom? Não sei se expliquei, Christian.